Olá, quero conversar com você sobre um tema que parece simples, mas que pode transformar profundamente a forma como conduzimos a nossa vida. A autorresponsabilidade é a conexão com a consciência. Muitas vezes, quando falamos em autorresponsabilidade, algumas pessoas entendem como culpa. Não, mas não é disso que estamos falando. Culpa paralisa, pesa, acusa e muitas vezes nos coloca em um lugar de sofrimento sem saída. A autorresponsabilidade é diferente. Sabe? Ela não pergunta de quem é a culpa, ela pergunta o que eu posso compreender, ajustar, aprender e transformar a partir daqui. Esse é um deslocamento muito importante, porque quando ficamos apenas procurando culpados, podemos até encontrar justificativas, mas nem sempre encontramos caminhos. A autorresponsabilidade nos convida a sair da posição de vítimas permanentes da vida para uma posição mais consciente, mais adulta e mais participativa diante da nossa própria história. É claro que nem tudo depende de nós. Existem contextos difíceis, famílias difíceis, relações injustas, perdas, traumas, desigualdades, limitações e acontecimentos que não escolhemos. Ser autorresponsável não significa negar a dor, nem romantizar o sofrimento, nem tampouco dizer que tudo aconteceu porque nós permitimos. Isso seria cruel e simplista. A autorresponsabilidade é reconhecer que mesmo quando eu não escolhi o que aconteceu comigo, eu preciso olhar para o que eu faço com aquilo que aconteceu. Como eu respondo? Como eu me posiciono? O que eu repito? O que eu evito? O que eu alimento? O que eu preciso interromper? Que tipo de pessoa eu estou me tornando a partir das minhas escolhas diárias? E é aqui que entra a conexão com a consciência. Consciência não é apenas saber o que está certo ou errado. Consciência é presença, é percepção, capacidade de olhar para si com honestidade. É perceber os próprios pensamentos, emoções, intenções, feridas, desejos e contradições. É sair do automático. Quantas vezes nós reagimos sem perceber? Respondemos com irritação, mas no fundo era medo. Cobramos o outro, mas no fundo era carência. Criticamos alguém, mas talvez estivéssemos tocados por algo que não resolvemos em nós. Fugimos de uma conversa difícil e depois dizemos que foi melhor assim, quando talvez tenha sido apenas medo de nos posicionar. A conexão com a consciência começa quando temos coragem de nos perguntar o que realmente está acontecendo comigo, por que isso me afetou tanto, que necessidade está escondida por trás dessa reação, estou agindo por escolha ou por repetição? Essas perguntas, elas são poderosas porque nos devolvem nós mesmos, para nós. Na vida cotidiana, a falta de autorresponsabilidade aparece de muitas formas. Aparece quando culpamos sempre o outro pela nossa infelicidade. Quando dizemos que não temos tempo, mas não revemos nossas prioridades. Quando reclamamos de relações que não nos respeitam, mas continuamos aceitando o mínimo, a miséria. Quando dizemos que queremos mudar, mas permanecemos presos aos mesmos hábitos. As desculpas e mesmo as narrativas também aparecem quando esperamos que alguém nos salve. Que o parceiro mude, que o chefe reconheça, que os filhos compreendam, que a família aprove, que a vida finalmente fique perfeita, para só então começarmos a agir. Mas a consciência nos chama para outro lugar. Ela nos lembra que a vida não começa quando tudo estiver resolvido. A vida está acontecendo agora e é agora que precisamos escolher com mais clareza. A autorresponsabilidade nos ajuda a entender que cada escolha tem um custo. Permanecer tem um custo, mudar também tem um custo, falar tem um custo, silenciar também, dizer sim tem um custo, dizer não tem. A grande questão é que estamos pagando o preço das nossas escolhas com consciência ou estamos pagando sem perceber? Quando não estamos conscientes, muitas vezes chamamos de destino, aquilo que na verdade é repetição de padrão. Chamamos de personalidade aquilo que na verdade é defesa, chamamos de amor aquilo que às vezes é dependência, chamamos de paz aquilo que no fundo é acomodação e chamamos de prudência aquilo que pode ser medo. Por isso, conectar-se com a consciência exige coragem para perceber que nem sempre somos tão coerentes quanto imaginamos, que podemos desejar uma vida mais leve, mais alimentar pensamentos pesados, que podemos querer relações saudáveis, mas agir de forma controladora, defensiva ou distante, que podemos querer prosperar, mas continuarmos presos à desorganização, à autossabotagem ou à comparação. A boa notícia é que a consciência não nasce pronta, não. Ela se desenvolve nas pequenas práticas do cotidiano. Quando você respira antes de responder, você amplia a consciência. Quando escuta o outro sem preparar imediatamente uma defesa, você amplia a consciência. Quando reconhece, eu errei, eu exagerei, eu preciso rever isso, você amplia a consciência. Quando para de justificar tudo e começa a observar seus próprios padrões, você amplia a consciência. A autorresponsabilidade não é dureza consigo mesmo, pelo contrário, ela precisa vir acompanhada de acolhimento, porque ninguém muda de verdade a partir de humilhação interna. A mudança mais profunda acontece quando conseguimos olhar para nós, com verdade e humanidade. É diferente dizer, eu sou um fracasso, e dizer, eu preciso reorganizar essa área da minha vida. É diferente dizer, eu sempre erro, e dizer, eu percebo o padrão que preciso transformar. É diferente dizer,
Nada dá certo para mim e dizer quais escolhas, ambientes ou comportamentos estão contribuindo para esse resultado. Percebe a diferença? Então, a primeira forma, fecha. A segunda, abre caminho. E talvez esse seja um dos maiores sinais da consciência. Parar de brigar com a realidade e começar a dialogar com ela. Na mitologia, muitas jornadas começam quando o herói ou a heroína para de culpar apenas os deuses, o destino, as circunstâncias e aceita atravessar uma prova interior. Na vida real também é assim. Muitas vezes o maior desafio não está fora, mas dentro. Na nossa resistência, no nosso orgulho, no nosso medo de mudar, na nossa dificuldade de assumir uma escolha, uma responsabilidade. Na dimensão espiritual também encontramos esse chamado. A consciência nos convida à vigilância sobre nós próprios. Não uma vigilância punitiva, mas uma atenção amorosa. O que estou cultivando? Que palavras tenho usado? Que pensamentos eu tenho alimentado? Que tipo de presença tenho sido na vida das pessoas? Eu estou vivendo de forma alinhada ao que eu digo, acreditar? Porque a conexão com a consciência também é coerência. É diminuir a distância entre discurso e prática, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu escolho todos os dias. E aqui eu deixo uma provocação carinhosa. Talvez a vida que você deseja não dependa apenas de uma grande decisão, mas de pequenos alinhamentos diários, um limite colocado com respeito, uma conversa adiada que finalmente acontece, uma emoção reconhecida antes de virar explosão, uma escolha feita com mais presença, um hábito revisto, um pedido de ajuda, um pedido de desculpas, um recomeço. Autorresponsabilidade é isso, não é controlar tudo, mas participar mais conscientemente da sua própria existência. E conexão com a consciência é isso, não viver apenas reagindo ao mundo, mas percebendo, escolhendo e se tornando alguém mais inteiro no processo. Então, para encerrar, eu quero deixar 3 perguntas para você. Levar para a sua semana, tá? Em que área da sua vida você tem terceirizado demais a responsabilidade pela sua felicidade, pelo seu bem-estar? Que padrão você percebe, mas ainda tem dificuldade de mudar? E qual pequena atitude concreta e possível você pode assumir hoje para viver com mais consciência? Porque mudar não significa virar outra pessoa da noite para o dia. Mudar muitas vezes começa quando deixamos de nos abandonar, que possamos nessa semana então viver com menos justificativas automáticas e mais presença, menos culpa e mais responsabilidade, menos ruído interno e mais conexão com a consciência. Eu sou a sua psicóloga, Maria Rita Salles. E aqui, nosso programa é o Vida e Saúde, na Rádio Web S Hoje. A rádio que te acolhe, que te abraça, que te ama. E sábado, às 6 e 7 da manhã, se vocês puderem, assistam a live que fala sobre também autoconsciência, autorresponsabilidade e consciência, conexão com uma especialista fantástica. Eu te espero lá. Vem! Um grande abraço.